Olá! Esse é um podcast produzido pelo Instituto LUSP, que trabalha há mais de 20 anos com o cuidado e o aconselhamento ao luto no Rio Grande do Sul. Aqui falamos sobre temas complexos e profundos, como a morte e o morrer, as perdas, envelhecimentos, amadurecimentos e esperanças, com leveza e clareza, tendo o compromisso ético de testemunhar processos de transformação e restauração da vida. Eu sou Clariana Saragiotto, psi, especialista em luto e membro do corpo clínico da LUSP, e aqui serei porta-voz desses temas tão importantes. Sejam bem-vindos. Comunicar de forma segura assuntos sérios, delicados e fundamentais, mas que muitas vezes ninguém quer tocar ou falar sobre isso, pode transformar muitas vidas, quebrar tabus, romper silêncios e promover a nossa saúde e a nossa saúde mental em especial. Então hoje, aqui no LuzCast, de forma amorosa, carinhosa, despojada, de forma sincera e transparente, e com essa intimidade e esse afeto, eu chamo a minha colega querida da especialização de suicidologia, que é jornalista, a jornalista Camila Barbieri. Seja muito bem-vinda, querida, para a gente poder conversar sobre esse assunto da comunicação segura na promoção de saúde e de saúde mental. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Clara, e agradeço o convite, e vai ser uma alegria poder conversar sobre esse assunto aqui com você. Sim, confesso que eu estou nervosa, porque eu sou psicóloga, né? Então, assim, parto. Hoje nós trocamos aqui as cadeiras, então é desafiador também e gera esse friozinho na barriga poder entrevistar uma jornalista, gente, né? Então, como que habilidades eu preciso ter aqui? E eu estou no papel contrário, eu falei, como assim eu vou responder as perguntas? Não, eu tenho que fazer as perguntas. Isso, excelente. Então, inclusive, eu separei algumas perguntas, mas eu tenho certeza que a tua fala vai abrindo outras perguntas e outras possibilidades, né, de reflexão, de questionamento. Então, é muito, muito especial estar aqui. E a Camila, então, é essa pessoa que eu conheci na pós de suicidologia do Vitaleri, e me chamou sempre muita atenção, né, ser essa pessoa que não é da área direta do cuidado em saúde mental, mas que está extremamente atrelada a esse cuidado quando ela é, então, responsável por essa comunicação, por essa investigação, essa conversa, esse diálogo, a promoção, né, de uma informação que seja segura, que traga para as pessoas bem-estar, que traga histórias importantes, né, de resiliência, de construção. Então, assim, é um prazer imenso ter você aqui e a gente poder compartilhar, né, sobre também a tua história. Então, quem é a Camila? A Camila é jornalista, trabalha há 18 anos com temas de saúde e atualmente trabalha na Boa Vontade TV. Então, iniciando já, né, vou pedir para a gente fazer a nossa audiodescrição. Hoje, eu sou uma mulher branca, cisgênero, e hoje estou vestida com uma camisa em tons azul, vermelho e um creme. Estou de óculos com a armação preta e os cabelos na altura dos ombros, crescendo aqui, né, uma correntinha dourada com o símbolo da psicologia. Ao fundo, livros, uma espada de São Jorge, enfim, né, algumas mandalas artísticas. E quero pedir para a Camila, então, fazer a sua audiodescrição. Bom, eu sou uma mulher, tô de vestido, só dá para ver a parte de cima, mas é um vestido, ele é escuro no fundo, mas tem estampas floridas de laranja, vermelho, vinho, verde, bem estampado. Eu estou de cabelo preso, um cabelo liso, estou usando óculos também, estou num fundo bem neutro, uma parede que não tem muitos detalhes, e eu estou segurando, também achei interessante a Clariana falar que está com o símbolo da psicologia. Eu estou com uma corrente com um coração, que é o coração da LBV, é o símbolo da LBV, a gente também usa como uma forma de identificar, né, da gente se identificar, e eu estou aqui assim hoje para a gente conversar.
Perfeito. Então, vamos começar falando sobre essa identificação, né? Como você se encontra nessa área do jornalismo que cuida da saúde, que transmite, né? Que elabora reportagens relacionadas a isso, e a tua ligação, então, com a Boa Vontade TV. Pode nos contar um pouquinho, assim, como isso nasce, né? Como que isso se mantém? Bom, eu vou contar a minha história de um pouco antes. Eu fui aluna da Escola da Legião da Boa Vontade, aqui em São Paulo. E aí, quando eu saí do ensino médio, eu tive a oportunidade de, ainda como jovem, né, não existia o programa Jovem Aprendiz naquela época, mas como uma jovem, de começar a trabalhar na parte de produção e de começar a aprender a trabalhar com comunicação social. Uma característica da nossa área é que nem todo mundo que trabalha com comunicação é jornalista ou formado em comunicação. Isso ainda é uma realidade e hoje é ainda mais forte. A gente pode até chegar nesse ponto depois, né? E eu comecei a trabalhar, então eu trabalho na Boa Vontade TV desde 2000. E, né, então eu comecei a trabalhar e comecei a fazer reportagem, eu apresentava quadros de educação, né, na trajetória de uma jovenzinha ali. E eu fui fazer faculdade depois de já ter experiência na comunicação, mas eu fui fazer faculdade para ter teoria também, para ter regulamentação para trabalhar na área, porque há limitações de atuação entre pessoas que são formadas e não. Hoje isso já caiu um pouco, mas na época era mais relevante você ter o registro de jornalismo para expandir também, né, o conhecimento. E é interessante destacar sobre a formação, porque não existe na formação do jornalista nenhuma disciplina sobre ciência, sobre jornalismo e saúde. Na prática, eu aprendi muito mais trabalhando do que na faculdade. Eu tive 1 ou 2 semestres de TV. Então, eu aprendi muito mais trabalhando aqui do que realmente estudando. Eles dão só um panorama. Agora, ciência, saúde, isso não chega. Isso vem nas oficinas, nas horas complementares. Então, imagina, se a gente não aprende a falar sobre saúde, muito menos sobre saúde mental e prevenção do suicídio. E aí, eu vou saindo da faculdade, continuei meu trabalho. Em determinado momento, aqui eu mudei de área, e foi interessante porque foi logo depois que eu tive meu primeiro filho. E nada como a maternidade para fazer a gente se obrigar a entender de assunto de saúde. Que a gente é obrigada, aí é consulta todo mês, faz exame, aprende isso, aprende aquilo. E quando eu voltei da licença maternidade, eu fui trabalhar no programa de saúde. Meu filho já vai fazer 18 anos, então esse é o tempo que eu sei que eu trabalho com essa área diretamente. E nesse percurso, fui aprendendo, porque no nosso trabalho da Boa Vontade TV, que é uma emissora que faz parte da Legião da Boa Vontade, que tem também programação de rádio, aplicativo, porque a Legião da Boa Vontade é uma organização do terceiro setor, filantrópica, que tem como compromisso, dentre as suas bandeiras, a educação. Ela foi criada por Alziro Zaru, um radialista, poeta, no Rio de Janeiro, em 1950, 1º de janeiro de 1950. Depois foi assumida por um outro jornalista, também radialista, que foi José de Paiva Neto, que faleceu em 2025. Então, é uma instituição que veio preocupada em cuidar das pessoas. Ela é inspirada em Jesus, no novo mandamento, né, no amor de Jesus, como referência não religiosa, que inclusive é um dos pontos que a gente trabalha. Jesus, muitas vezes, trazido como aprisionado dentro da visão religiosa, e a gente busca trazer, então, experiências de fraternidade, de cuidado, de acolhimento. Então, a gente trabalha educação com espiritualidade ecumênica. É o que a gente promove. E porque a Legião da Boa Vontade se preocupa com a educação das pessoas também pelo social. Ela tem escolas, tem centros comunitários, mas tem uma comunicação de compromisso educativo. Por que tudo isso? Porque é uma bandeira da LBV trabalhar com assuntos de saúde e de promoção, de valorização da vida, de cuidado com as pessoas. Então, aqui faz parte da linha editorial, desde sempre, trabalhar prevenção do suicídio, combate ao uso de drogas, esclarecimento sobre as questões da sexualidade, da doação de órgãos, temas que muitas vezes causam dúvidas para as pessoas. Então, foi natural esse processo. A gente fala sobre esse assunto há muito tempo. E sempre com esse cuidado de, como é um compromisso da instituição, o acolhimento, o amor, a fraternidade, o cuidado com as pessoas, o único jeito para a gente de falar sobre esse assunto é para promover todos esses sentimentos em quem está nos assistindo. Então, a gente fala
de prevenção do suicídio já há muito tempo, há quase 20 anos, ou até antes disso, porque o jornalista Paiva Neto já publicava artigos sobre isso. Foi a minha base de formação, então foi assim que eu aprendi a falar de saúde mental, de prevenção do suicídio, sempre com essa preocupação, e isso é a característica do que eu faço. Só que ao longo desse tempo, a gente foi tendo a oportunidade de ir entendendo melhor o que significa na prática. Tanto que o que eu entendo hoje sobre prevenção do suicídio, pós-venção, luto, é muito diferente do que eu entendia quando eu comecei. Porque é realmente o resultado de estudo, de você procurar, de se interessar mesmo para conseguir entender um assunto que não é simples. E para a gente, é diferente do que para muitas outras mídias, para a gente é prioridade falar sobre isso. Por isso a gente se dedica a entender sobre o tema. O que não é a realidade, né, de muitos canais de comunicação, enfim. Mas é por isso que eu cheguei nesse caminho, ao longo desse período, faz parte das linhas editoriais do lugar onde eu trabalho, do lugar onde eu vivo, falar sobre prevenção do suicídio e cuidados com as pessoas. Ah, que linda! Eu sinto essa sensibilidade, esse olhar ético, esse cuidado, sabe, em você, na sua pessoa. E te ouvindo agora, que riqueza, né, conhecer tanto a trajetória, a história, né, da própria Boa Vontade TV, da Legião da Boa Vontade, e também, assim, desse DNA, né, que é o que tu tá trazendo, assim, dessa base que já vem forjando esse cuidado com a palavra, com a imagem, com as entrevistas, podendo falar de assuntos que ainda são tabu, né? E ao longo desses 20 anos, fico pensando também, as últimas décadas, o quanto esse conhecimento também foi evoluindo dentro da psicologia, dentro das formações de aconselhamento ao luto, de cuidado, né? Nós temos também os psicólogos que são os precursores dessa área e os psicólogos atuais que vem também se formando. Então, tu contava da formação de jornalismo e eu, da mesma maneira, penso da formação de psicologia, que nós também não temos disciplinas voltadas ao luto e à suicidologia. Então, né, nós todos estamos crescendo ao longo dessas décadas e vocês são precursores, então, nesse sentido, né, de poder entender como comunicar esses assuntos, né, que ainda são muito estigmatizados socialmente, assim. Então, maravilhoso o trabalho, fico muito emocionada e grata, assim, de poder escutar e aprender sobre isso, né. E aí, te ouvindo, então, fiquei também já querendo te perguntar, assim, quais os desafios, né, quais os principais empecilhos que tu sente ao fazer esse jornalismo que é diferente da grande massa. Imagino, né, do jornalismo que é o mais convencional, se é que eu posso trazer assim, né, que ainda é o mais acessado pela grande massa. Então, é um jornalismo que prioriza e que preza por uma sensibilidade, uma ética diferenciada, né? Então, quais são esses desafios que tu encontra? A gente, seguindo a nossa linha editorial, então a gente sempre está pensando em promover, trazer assuntos que promovam saúde, e que a gente não fique falando apenas de doenças em si. Então, por mais que a gente precise falar sobre as doenças, e um ponto importante é que muitas vezes a gente encontra bastante reportagens sobre saúde, de uma forma geral, mas tantas vezes, talvez você pessoalmente, ou quem venha escutar essa conversa, vai escutar uma reportagem, vai ler o texto e fala assim, nossa, eu saí com mais dúvida do que eu comecei. Porque nem sempre a gente vê um tempo necessário para se aprofundar nos temas. Tantas vezes são assuntos superficiais ou só pautados por notícias que chamem a atenção, ou aquelas questões mais polêmicas, as modas, isso é muito difícil. A gente sempre escuta, agora é época que esse é o vilão, esse é o mocinho. E isso vai acontecendo, então, a área da saúde, você tem olhares diferentes sobre os mesmos assuntos de saúde, então, às vezes é um desafio. A procedência da informação é algo muito importante, então a gente tem que ter um cuidado na divulgação científica, mesmo porque não deixa de ser um programa de divulgação científica. É a gente procurar profissionais que tenham base para aquilo que estão falando. Nem todos os profissionais de saúde
estão realmente capacitados para tratar determinados assuntos. Na psicologia, a gente escuta sempre isso, nem todo psicólogo sabe trabalhar com prevenção do suicídio. E a gente percebe, não é porque é um cardiologista que ele vai saber falar sobre um assunto específico da cardiologia, então a gente tem que fazer uma boa pesquisa, procurar informações de procedência, entender que nenhuma informação é completamente neutra. Então, a gente encontra uma pesquisa, mas veio de onde, com qual contexto, porque a gente sabe que também é uma área de muitos interesses, então é um cuidado mesmo para levar informação de verdade que a gente tem que ter. E nem sempre isso é tão vendável, né? Nem sempre dá tanto lucro assim, então a gente vê que, por mais que a gente veja espaços de saúde, nas mídias de uma forma geral, nas mídias tradicionais, rádio, TV, e também nas novas mídias, redes sociais, enfim, a gente vê que o maior destaque está naquelas pessoas que têm canais específicos sobre isso hoje, profissionais de saúde e tudo mais, mas nas mídias em geral, não é o principal ponto. Na faculdade, a gente até tem uma frase comum que a gente repete no jornalismo, que é uma linha jornalística que é o espreme que sai sangue. Porque é um jornalismo sensacionalista, um jornalismo que usa polêmica para trazer audiência. E definitivamente não é o que a gente procura fazer, porque isso, inclusive, prejudica a saúde mental das pessoas, e a gente vai poder falar sobre isso. Então, o nosso compromisso é a educação. Educação com a espiritualidade ecumênica, e a gente sempre fala educação e reeducação para a saúde, porque quantas vezes a gente precisa reaprender a cuidar da saúde, a ter novos hábitos, a entender os temas de formas diferentes. Então, os desafios, eles estão nessa, né, de fazer uma boa pesquisa, de entender um assunto, para fazer boas perguntas, eu falava, o meu trabalho é fazer pergunta. Para fazer boas perguntas, você tem que entender daquilo que você está falando, minimamente, para não fazer perguntas sem noção, para conseguir fazer uma pergunta. Eu tenho que saber um pouco assim, qual é a resposta que eu espero? A gente precisa entender o que as pessoas vivem. Por exemplo, um hábito meu muito grande é, quando eu vejo uma notícia de jornalismo ou uma publicação, eu vou ler os comentários das pessoas. Porque ali é que você pega a realidade. O que elas pensam, o que elas acham, como é que elas estão interagindo, a vida real. Porque, na verdade, o grande objetivo do jornalismo é fazer a informação chegar para a vida real. Que informação a gente tem um monte sobre saúde, mas fazer as pessoas entenderem como é que aquilo se aplica à minha vida, onde é que eu entro nessa história, compensa ou não compensa, e esse sim é o nosso compromisso no jornalismo, especialmente no jornalismo que a gente procura fazer aqui. Sim, fica para mim essa pergunta, como sensibilizar as pessoas, né, e tornar, então, essa informação prática, que é o que tu está trazendo, que transforme a vida das pessoas. E me parece que ter a espiritualidade como pano de fundo também faz toda a diferença, porque tem um valor agregado, que é o valor espiritual, de fazer o bem, de poder promover esse bem-estar nas pessoas, e que a gente sabe que a violência, com a palavra que agride, ou que provoca medo, que provoca ameaça, ela vai na contramão desse lugar, né, de fazer o bem. Então, te ouvindo, eu senti isso de uma forma diferente também agora, né, pensando o quanto esse viés, né, e esse pano de fundo, mais do que um viés, né, a base mesmo, ela faz toda a diferença. Então, enquanto desafio, ter essa formação, ter profissionais qualificados, ter uma investigação com base científica, e também, enquanto formação desse profissional, ter na sua integridade, né, essa base espiritual aqui faz toda a diferença, assim, achei muito, faz sentido, achei muito bonito, assim, essa conexão. Interessante, né? O jornalista Paiva Neto, que foi quem determinou, né, que esses assuntos se tornassem linha de editorial da comunicação, quando ele conversava com as crianças que estudam na escola da LBV, ele falava assim, olha, não quero que vocês sejam bons advogados, bons professores, bons médicos, quero que sejam médicos bons, advogados bons, jornalista tem que ser jornalista bom, produtor, cinegrafista, todo mundo tem que, porque não é só, para a gente não é só o sucesso, a audiência, é o que eu vou gerar na pessoa. Aliás, esse já é um ponto importante quando a gente fala de comunicação. Comunicação é troca. O que é que eu estou oferecendo? Como jornalista, como emissora, todos nós deveríamos pensar. O que é que eu estou provocando nas pessoas? Porque nenhuma comunicação, nenhuma notícia é neutra. Ela vai deixar, ou ela vai fazer bem ou vai fazer mal para quem está me ouvindo. A pessoa vai reagir de alguma forma. Qual é o impacto do que eu estou dizendo?
E aí, esse é o nosso parâmetro. Como a gente parte da espiritualidade ecumênica, a gente, inclusive, junta dois grupos que são muito importantes na promoção da saúde mental, mas que muita gente tem receio de unir, ou de trabalhar um ao outro. A comunicação, ela tem um papel fundamental na promoção da saúde mental. A pesquisa recente, de 2025, feita por um grupo de comunicação, inclusive, mostra que 60% da população brasileira busca nas mídias informação sobre saúde. Para grande parte da população brasileira, o acesso à saúde mental, a um psicólogo, a um psiquiatra, ainda é muito restrito. Seja por a falta de acesso financeiro, pela dificuldade, pelo preconceito de buscar esse tipo de profissional, pela dificuldade da família de levar alguém, ou de reconhecer que precisa desse tipo de profissional. A gente tem muita dificuldade de falar, não, eu preciso ir a um psiquiatra, eu preciso aceitar que eu tenho que fazer terapias. A gente ainda tem muita resistência como população a isso. Então, para boa parte da população, quem dá informação de saúde mental é a mídia. E a mídia tem esse papel fundamental é um instrumento de saúde pública, de educação, já que nós aqui estamos fazendo que as pessoas tenham algum acesso à informação, o que é que a gente está explicando? E aí, quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente vê que está precisando melhorar nesse entendimento, nesse acesso, porque nós estamos vivendo ainda um contexto em que a população brasileira está adoecendo, os níveis de ansiedade, de depressão, a gente ainda está com um aumento de casos de suicídio, faixas etárias, como mulheres e jovens, com um aumento significativo. Então, o nosso contexto é pensar que a gente, hoje, é provavelmente a principal referência de boa parte da população em relação à informação de saúde mental. Sim, fundamental, e fico pensando também no boom, né, dos influencers, das pessoas que querem emitir opinião e que daí tem milhares, milhões de seguidores, mas que não tem toda essa curadoria, essa linha editorial, é muito diferente, né, quando essa informação, ela vem de uma instituição também, com uma equipe de pessoas trabalhando ali, em todo esse processo de seleção, de pesquisa, de aprofundamento, né, como tu está trazendo, assim. E fiquei pensando agora também, quando se entra em contato com as pessoas, né, como é entrevistar e contar as histórias das pessoas, não só falar com os profissionais e trazer a informação científica, mas conversar com as pessoas que vivem as suas histórias, por exemplo, de lutos, né, sem que seja uma invasão e mais uma violência a ser realizada naquele contexto em que a pessoa já está em sofrimento, né? Então, também, como é exercitar essa entrevista, essa busca, né, por essas informações de forma respeitosa, empática, sensível. Eu vou... engasguei, vou voltar. Eu vou só retomar um ponto do que eu estava falando, quando a gente une duas áreas de conhecimento, que a gente une comunicação e espiritualidade ecumênica, porque isso também é importante nessa questão de como lidar com a pessoa, né? Quando a gente fala de espiritualidade, de uma forma geral, já há bastante evidência científica, inclusive, sobre como ela pode ser protetora, porque a gente não está falando de religião necessariamente. Espiritualidade é aquele sentido que está em todas as pessoas, religiosas ou não. A religião é a forma como a gente organiza a nossa espiritualidade, ritualiza, as regras e valores que a gente segue, mas nem todo mundo quer. Muitas pessoas são espiritualizadas e não têm religião, muitas pessoas têm religião, mas não são espiritualizadas. Então, quando a gente traz isso na comunicação, a gente está trazendo esse sentido de esperança, de promoção de valores, de resiliência. Isso é tratado de espiritualidade. Quando a gente fala de sofrimento, seja ele do luto, da doença mental, do desejo de morrer, por exemplo, nós estamos falando de uma dor completa. É uma dor física, é uma dor social, é uma dor espiritual. Então, a gente precisa trabalhar com todos esses contextos para a gente tratar esse assunto. E quando a gente vai conversar com as pessoas, e esse é um ponto fundamental quando a gente fala do assunto, até uma experiência. Muitas vezes eu pergunto para os profissionais de saúde, quando a gente está conversando, doutor, como é que chegou nessa área? Por que foi se especializar nisso? Com os próprios psicólogos, e até conversando com o pessoal lá da pós, por exemplo, uma boa parte vai fazer como formação
algo que atenda a uma necessidade que teve na vida. Então, muitos profissionais, eu era esportista, me lesionei muitas vezes, tive que parar de fazer esporte e fui virar fisiatra, que é o profissional responsável por recuperar quem se lesiona. Eu tive uma pessoa próxima que morreu por suicídio e por isso fui fazer especialização. Então, a gente vê que a mobilização íntima ainda é o que nos move, muitas vezes. Então, quando a gente vai conversar com as pessoas, a gente nunca pode esquecer disso. Aquela pessoa também tem experiências próprias, talvez traga suas próprias questões. E isso é importante, porque quem sabe do que está falando vai ser muito mais cuidadoso, muito mais respeitoso, e vai falar da realidade dos sentimentos, do que daqueles que estão passando, porque há muita ambiguidade. Quando a gente fala do luto, por exemplo, tem saudade, mas tem raiva, tem culpa, tem remorso, e o que vai ser depois, o que vai ser de mim agora. Então, são muitos sentimentos e que precisam ser respeitados, precisam ser acolhidos, e a gente tem que tomar um cuidado quando fala da comunicação, porque assim como eu não sei o que a pessoa que está sendo a minha fonte de informação viveu, eu não sei o que as pessoas que estão me ouvindo viveram ou estão vivendo sobre aquilo. E esse foi um aprendizado que a gente foi conquistando ao longo dos anos. Quando a gente falava o luto ou o suicídio, a gente não está falando só, por exemplo, para a pessoa que pensa em suicídio. Eu estou falando para uma pessoa que já pensou e não pensa mais. Eu estou falando para alguém que já tentou e talvez ainda esteja pensando em tentar. Alguém que sobreviveu a um suicídio. Alguém que é parente de alguém que realizou um suicídio. Então, alguém que conhece alguém que quer realizar um suicídio e não sabe como ajudar. Eu nunca sei para quem eu estou falando. E esse é um dos grandes pontos para uma comunicação responsável. Porque eu posso estar falando para alguém que nunca pensou sobre o assunto e não tem o menor interesse nele, porque não chega nem perto essa ideia, mas eu posso estar falando para alguém que está com um plano feito. E aí, eu posso estar falando para alguém que acabou de passar pelo falecimento de um ente querido e que não sabe o que vai ser da vida de agora em diante. Então, eu não sei para quem eu estou falando. E esse é um ponto fundamental para eu tratar com respeito o assunto, para eu tomar cuidado com a linguagem, com a forma como a gente vai falar daquele tema, e para a gente, inclusive, avisar. Essa é uma prática hoje de saúde, para falar de assuntos sensíveis de saúde mental, que é avisar as pessoas. E você que está acompanhando, você, claro, já deve ter visto isso nas redes sociais com muita frequência. A gente vê hoje aviso, imagens fortes, por exemplo, quando são imagens que podem causar um desconforto. A gente nem usa mais hoje a expressão pode gerar gatilhos. Hoje a expressão correta que a gente usa é um aviso de conteúdo sensível, e a gente tem que falar para casos de violência doméstica, para questões de suicídio, a gente tem que avisar, esse conteúdo pode gerar um desconforto, procure ajuda, os canais de procurar ajuda, porque pode ser que a pessoa, a partir daquilo que ela está assistindo, ela fique cheia de dúvidas, ou com mais questões, ou entre numa crise, né? Agora, um ponto interessante da nossa comunicação é que a gente está tão seguro já de como fazer isso, que a gente sabe que o nosso conteúdo não vai fazer a pessoa se sentir pior. No sentido que, assim, olha, eu não digo para a pessoa, saia porque esse conteúdo pode te fazer mal. Eu digo, se depois dessa conversa você quiser continuar essa reflexão, procure ajuda aqui ou ali, porque a gente sempre vai vir com uma reflexão de melhoria, de encontrar caminhos, de encontrar novas formas de lidar com o problema. Então, esse já é um ponto que nós chegamos de amadurecimento de tratar um conteúdo que já nos deixa hoje com essa segurança. A gente avisa o que fazer, mas a gente não tem receio de que a pessoa acompanhe a nossa conversa, porque a gente sabe que não vai fazer, não vai prejudicá-la, porque nós não vamos trazer nenhuma informação que possa colocá-la em risco. E quais são essas frases, essas informações, né, ou até assim, a forma, né, mais do que a informação, que pode mobilizar a pessoa e colocar ela mais em risco, né? Quais são essas possibilidades, assim, que a gente precisa tomar mais cuidado? Eu vou até trazer aqui uma história de um fato real para mostrar como a gente avançou, né? Provavelmente o caso de suicídio mais noticiado no Brasil foi do Getúlio Vargas, que foi lá em 1954. Então, presidente da República,
Imaginamos que todos os jornais que existiam no país naquela época trouxeram essa notícia. Hoje tem rede social, hoje é outra questão, mas era uma pessoa de grande relevância no país. E quando a gente pesquisa notícias da época, tudo o que hoje a gente diz que não se deve fazer estava lá. Linguagem sensacionalista, a forma como ele realizou o suicídio, onde, em que parte do corpo, palavras de grande comoção. Então, tudo que hoje a gente já sabe que não se deve ter, a gente fazia na comunicação. Mas se passaram 70 anos. Então, a gente tem hoje, ainda bem, esse aprendizado, mas para mostrar assim, não é um caminho simples, mas a gente ainda encontra hoje informações equivocadas, que são, hoje, as principais determinações da OMS, Organização Mundial da Saúde, e também por intermédio da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, a gente teve em 2023 a publicação mais recente das determinações para a mídia sobre como trabalhar assuntos de saúde mental de uma forma geral, mas principalmente prevenção do suicídio, que é a gente nunca deve dar detalhes sobre um suicídio, por exemplo, sobre onde aconteceu, sobre qual foi o método utilizado. A gente não pode associar o suicídio, a gente sabe bem, é um fato complexo. Então, a gente não quando a gente vê aquela informação, aquela pessoa tirou a própria vida porque terminou um relacionamento. O término do relacionamento pode ter sido disparador, mas a gente nunca pode atribuir um suicídio a um fato único. Então, tantas vezes a gente vê notícias, as pessoas tentando explicar por que alguém tentou um suicídio, ou alguém adoeceu, ou alguém está dependente, foi internado numa clínica de reabilitação, e as pessoas ficam especulando qual foi o motivo, quando, na verdade, a vida é o motivo, assim, a forma como as pessoas interagem com a vida e as questões que a gente nem imagina, e que talvez a gente nunca venha conhecer. Então, a gente tem que tomar cuidado quando vai noticiar esses assuntos para seguir essas regras principais, não usar linguagem sensacionalista, de gerar comoção ou de romantizar o fato, não ficar associando diagnósticos ao suicídio, e aí pensando em suicídio especificamente. Mas quando a gente amplia para a saúde mental, é a gente não ficar reforçando preconceitos, então, há termos que a gente tem que tomar cuidado, uma palavra, por exemplo, a demência. Demência, muitas vezes foi usada como um xingamento, um pejorativo, seu demente. E isso é absolutamente desrespeitoso, porque a demência é uma doença de perda degenerativa, e assim, você usar o nome de uma doença, de um quadro, como um xingamento, é você colocar mais preconceito em cima daquilo que já pesa para quem está vivendo e para sua família. Há muitos outros termos que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de saúde. Por exemplo, hoje não se fala o viciado ou o drogado. A pessoa dependente de drogas. Porque a gente não pode reduzir uma pessoa ao diagnóstico que ela carrega. Não é o hipertenso, não é o diabético, é a pessoa que tem diabetes. Ela é mais do que aquilo. Ela tem sonho, ela tem família, ela tem lugar no mundo. A doença faz parte da trajetória dela. Então, a gente não pode... E muitas vezes a própria pessoa se vê assim. Quando vem um diagnóstico, principalmente de saúde mental, mas quando chega um diagnóstico de doença, é como se a vida ficasse reduzida àquilo. E o nosso esforço é para falar, não, ó, isso é uma parte da vida. Tem muitas doenças que têm cura. As que não têm, vamos trabalhar com elas. Vamos lidar com elas, para que a gente consiga encontrar a melhor forma de viver dentro daquilo que é a nossa realidade. Então, essa linguagem real também, de convocação das pessoas para cuidar da própria saúde. Quando a gente fala de espiritualidade, por exemplo, é muito comum que as pessoas façam a crítica de que muita gente deposita na espiritualidade, ou em Deus, ou na religião, a responsabilidade por cuidar de sua vida. E a gente sempre traz aqui no programa, né? A gente incentiva o hábito da oração, que cada pessoa faça dentro da sua tradição religiosa, daquilo que considera sagrado, esse exercício. Mas não adianta falar, Deus, me cura da minha doença, e não seguir o que o médico fala. Não tomar o remédio, não mudar a atividade, não fazer atividade física, ou quer melhorar a condição de saúde, mas não vai para a terapia. Então, eu falo, olha, né, Deus faz a parte dele, a gente tem que fazer a nossa. Então, esse cuidado que a gente tem que ter no cotidiano, porque a forma como a gente apresenta um assunto pode fazer muita diferença na forma como as pessoas lidarão com esse tema. Eu vou trazer só para a gente completar esse tema, o efeito da mídia, até como adoecedor. A gente teve em 2011, nos Estados Unidos,
àqueles atentados, né, aqueles fatos que aconteceram no World Trade Center, em outros lugares, em que foram cenas que marcaram muito. Eu lembro que eu estava trabalhando já na TV em 2001, e quando aconteceu o primeiro avião que bateu na torre, foi aquela coisa, o que está acontecendo? E quando o segundo bateu, eu estava assistindo ao vivo. Então, eu imagino, milhões de pessoas no mundo estavam assistindo aquelas cenas ao vivo. E muitas pesquisas foram feitas depois sobre o efeito que esse fato teve nas pessoas, mas que as imagens tiveram nas pessoas. E o que eles viram é que muita gente que não foi exposta diretamente às cenas que aconteceram ali, o prédio caindo, as pessoas caindo da janela, são cenas absolutamente chocantes. As pessoas não viram diretamente, mas as pessoas que depois do fato assistiram TV por muito tempo também tiveram transtorno do estresse pós-traumático. Mães e crianças que não foram expostas diretamente, mas que depois viram imagens, apresentaram sintomas de estresse pós-traumático. Mais as crianças do que as mães, inclusive. Então, isso é para a gente entender, é claro que não quer dizer que a mídia gerou o estresse pós-traumático, o transtorno do estresse pós-traumático, mas que quando a gente se expõe a conteúdos de violência, de agressão, de conflito, nós estamos permitindo que sejamos influenciados por esse conteúdo. E aqui fica uma reflexão pessoal. O que é que eu estou permitindo que me influencie? Porque a mídia pode adoecer uma pessoa, ajudar a adoecer, não sozinha, aqui eu não posso nem atribuir, né, a causalidade. A mídia pode ser um fator de adoecimento somado ao contexto de vida, à pobreza, às vulnerabilidades sociais, aos casos de violência, a uma ansiedade, uma depressão que já possa existir. É um contexto complexo sempre. Mas que ela pode ter um efeito negativo, isso a gente já não tem mais dúvida. Perfeito, que aula! Estou achando incrível, tanto para os jornalistas, os comunicadores, mas também para os profissionais da saúde, porque nós também somos esse comunicador ali no consultório, na palestra, na entrevista de rádio, de TV, né, que precisa ter essa abordagem que tu está trazendo, que considera a sensibilidade, o impacto e a complexidade, né? E te ouvindo, me conectei agora com o efeito que isso tem nos próprios jornalistas e comunicadores, que também estão expostos. Da mesma forma que, quando tu conta dessa cena do 11 de setembro, que eu também me lembro aonde eu estava, o que eu estava fazendo, qual foi o impacto daquilo, assim, no meu organismo, né, e claro, na época eu não tinha tanta consciência, e hoje também, né, percebendo o quanto o nosso corpo, ele reage fisiologicamente a essas respostas, né, a essas cenas de estresse e de impacto potencialmente traumático, eu fico pensando em quem estava lá, fazendo a reportagem, filmando, gravando, na sequência dos meses e dos anos, também produzindo informações sobre isso. Então, também, né, Camila, como que a gente pode pensar no impacto da saúde mental dos comunicadores, cuidando desses assuntos sensíveis, né? É inevitável que se fique com marcas para sempre na alma. E faz parte, né, na alma, no íntimo, né, na personalidade, da forma como cada um quiser falar, mas porque o papel do jornalista, especialmente desse tipo de jornalismo, é mostrar para as pessoas o que está acontecendo, é narrar os fatos. E para você narrar bem um fato, você precisa observar, você precisa ouvir quem está ali, você precisa procurar entender sobre isso, e não tem como sair de um tema desse sem se mobilizar, sem se envolver, é muito difícil. Quando a gente vê os jornalistas de guerra, por exemplo, jornalistas de conflito, as histórias são sempre essas, e muitas vezes são pessoas que acabam depois se envolvendo com essas causas, porque acabam se mobilizando. Aqui é um depoimento, inclusive, pessoal, por exemplo, depois de trabalhar muito tempo com assuntos de saúde e de começar a entrevistar muitas vezes profissionais da área da suicidologia, fui procurar a formação em suicidologia, porque se tornou um assunto que pessoalmente também se tornou importante para mim. Então, a gente acaba assumindo isso como um compromisso individual, por mais que venha por conta do trabalho. Mas isso também pode ter impactos difíceis. Porque, por exemplo, eu lembro um exemplo simples, mas a gente teve uma produtora num programa aqui de saúde, que chegou uma hora que todo dia, quando o programa terminava,
ela falava, ela ficava mal, porque ela morava longe dos pais, eles já eram idosos, e todo dia ela falava, eu acho que meu pai tem isso, eu acho que minha mãe tem isso, eu acho que... E ela ficava com medo de que eles estivessem doentes, de que se acontecesse alguma coisa ela ia estar longe, de que eles estivessem próximo da morte. E aí começou a adoecer, começou a fazer mal para ela, porque era isso, cada dia ela saía com um diagnóstico do programa. Então, ela precisou mudar de programa, porque não fazia bem. Pessoas que estão em tratamento, em acompanhamento de saúde mental, podem ter uma dificuldade em trabalhar com essas pautas, porque a gente fala sobre o sofrimento humano, que talvez tenha a ver também com o próprio sofrimento que aquela pessoa está passando, e talvez a gente nem saiba. Então, para trabalhar com esses temas, você precisa ter também esse cuidado íntimo, pessoal, e reconhecer que talvez você precise de ajuda em outros momentos, de encontrar a sua terapia, a sua religiosidade, as suas estratégias para lidar com aquele assunto, porque para você fazer bem esse trabalho, você precisa se aprofundar nele. E essa é uma questão para os jornalistas, para trabalhar com esse assunto, e da dificuldade que muitas vezes hoje se tem. É um universo falar sobre saúde e sobre saúde mental. Tem linguagem própria, os termos técnicos que você precisa entender minimamente. Você tem que aprender a conexão entre os temas. Por exemplo, quando a gente fala de prevenção do suicídio na mídia, muita gente acha que para falar de prevenção do suicídio tem que falar de suicídio. Eu tenho que falar sobre isso. Quando, na verdade, se a gente fala sobre o combate à violência doméstica, eu estou falando de prevenção do suicídio, porque a violência doméstica é um grande fator de risco para as mulheres que são vítimas de violência. Se eu estou falando de tratamentos, de melhor qualidade de vida, de cuidados paliativos para pessoas em doenças em condição terminal, eu estou falando de prevenção do suicídio. Porque pessoas com dor crônica, pessoas com doenças sem perspectiva de cura, também têm um alto índice de tentativa de suicídio. Então, só que para eu entender isso, demorou. Deu um trabalhão, muito tempo de escutar os profissionais, de tentar entender por quê. E esse é um grande desafio que a gente tem que trazer para as mídias. Porque quando a gente pensa, e esse é o meu objetivo de estudo, inclusive, porque a gente já sabe que a mídia pode fazer mal. Só que não fazer mal não é o suficiente. A gente precisa fazer bem. A gente precisa provocar. A gente precisa promover saúde mental, a gente precisa promover saúde. E para isso a gente tem que entender como fazer, como promover esperança, como promover vida. Porque falar de luto, falar de suicídio, falar de morte, antes de tudo é falar de vida. Então, como é que eu vou ajudar uma pessoa a olhar para a vida dela e falar, olha, não tá bom. Inclusive, a gente trabalha com campanhas de valorização da vida. Muitas vezes esse termo ele é dito que é muito superficial, ou que ele pasteuriza o problema, e na verdade, assim, quando a gente fala de valorizar a vida, não quer dizer que a gente tem que se conformar com a vida que a gente leva. Se a pessoa olha para a vida dela e fala, tá horrível, não tá bom, desse jeito eu não tô gostando de viver. Então a gente vai se esforçar para mudar. Valorizar a vida não quer dizer que eu tenho que valorizar a vida que eu tenho do jeito que ela é valorizar a oportunidade, a chance que ainda existe de melhorar. Então, a gente tem que pensar, como é que a mídia faz isso? Então, esse é o nosso papel. E esse é o grande compromisso que as comunicações, que as pessoas têm que ter, e não só quem também é influencer, quem também é. Como é que eu faço a pessoa olhar para a vida dela e falar, talvez isso seja bom, isso me ajuda a viver, isso eu já vivi, isso foi bom. Então, é a gente promover vida, promover encantamento pela vida, o que não quer dizer que a gente vai fingir que é tudo lindo, maravilhoso, porque isso também está adoecendo. Aliás, uma questão interessante de pesquisa sobre mídia, as redes sociais têm um grande potencial adoecedor. Quanto mais tempo uma pessoa passa numa mídia social, pior é a saúde mental dela. Mas mídias tradicionais, como a TV, são fortalecedoras. E olha qual que é o ponto interessante, porque a gente dificilmente assiste TV sozinho. Na rede social, a gente fica ali, só a gente com a cara no celular e sem interação real. Geralmente, o hábito de assistir TV dentro de casa, ele é o momento que as pessoas se unem para ver um filme, para assistir um programa, para assistir um noticiário. Então, a mídia tradicional, nesse caso, ela pelo menos até agora, ela é menos adoecedora do que a mídia social. O que chama atenção a gente para um outro ponto importante, que a gente vive em sociedade. A gente não pode esquecer, e aí, como mídia social,
que ela é uma promoção, ela é promotora de saúde universal. Ela está olhando para toda uma sociedade. E aí a gente olha para o nosso país, como é um exercício que a gente tem que fazer. Eu estava falando há pouco que a gente não sabe em que situação está aquela pessoa que nos ouve. Se ela tá doente, não está, se ela já pensou em suicídio ou não. Mas se a gente olha para um panorama da sociedade brasileira, eu sei que é uma população que enfrenta grandes problemas de violência, números de violência doméstica estão aumentando, o feminicídio está aumentando, o desemprego na adolescência é um grande problema. A gente olha para a nossa sociedade e vê, bom, de uma forma geral, está todo mundo em risco, está todo mundo exposto a algum tipo de risco. E é para esse público que a gente está falando. Como é que eu vou fazer essas pessoas olharem para a vida e falar assim, como é que eu vou ter esperança no meio disso tudo? Então, esse é o papel que a comunicação precisa ainda assumir. Ai, Camila, adoro conversar com pessoas inteligentes como você, sensíveis. Esse podcast está sendo uma aula, reforço, principalmente para nós, profissionais da saúde. E você trouxe tantos exemplos e, enfim, né, contornos importantes para que a gente possa estar fortalecendo. E eu acho que fica aqui, então, esse convite para todos nós, profissionais que cuidamos de pessoas, né, em várias áreas de atuação, para que a gente possa fazer esse mergulho. Te ouvindo, me veio também essa palavra e essa proposta, né, esse convite, para que cada profissional possa mergulhar para dentro de si, conhecendo a sua biografia, os seus aspectos de vulnerabilidade, os seus recursos potenciais, e que possa fazer esse mergulho na ciência, no conhecimento, na espiritualidade. E enquanto tu falava agora dessa vida, né, que precisa ser avaliada e pensada, né, que vidas são essas que estão em sofrimento, e quando tu falava, então, para que a gente possa repensar e buscar recursos e apoios, fico pensando na importância dessa rede articulada, rede que conta com as políticas públicas, que conta com uma comunicação eficiente, que conta, né, então, com famílias, com comunidades, com aldeias e teias, né, que possam estar articuladas, pensando na valorização da vida, na sensação e sentimento de esperança. Então, assim, a sua função nesse mundo é muito importante, né? Essa conversa, assim, é maravilhosa, a gente ainda seguiria conversando muito mais, e infelizmente vamos chegando ao final, né, do nosso episódio, e aí eu quero te pedir uma derradeira mensagem neste momento, mas fica o convite, quando puder conversar novamente, a gente ainda vai se encontrar aqui, nesses canais, né? Eu agradeço muito, é uma alegria poder conversar sobre esses temas, é algo que realmente nos move, né, individualmente, mas também representando nossa categoria de trabalho, e diante de tantos sofrimentos que a gente vê no mundo, a gente olha para a vida, mas que a gente não perca, antes de tudo, antes de olhar para o coletivo, a gente mesmo, esse comprometimento de como é que eu vou melhorar isso que eu estou vivendo, como é que eu vou gerar boas memórias nas pessoas, qual é essa diferença que eu estou fazendo no mundo. Não, acho que é importante que a gente mantenha, a gente escuta muito isso, inclusive, na formação, você vai se lembrar que a gente já escutou mais de uma vez que a esperança que o profissional tem pode ser toda a diferença no tratamento de alguém, na área da psicologia, por exemplo. Às vezes o psicólogo acredita mais na pessoa do que ela mesma. E na comunicação é isso. Muitas vezes a gente pode se deixar levar olhando para o mundo e falar, nossa, mas está tudo errado. Mas a gente não pode perder a sensibilidade e a capacidade de enxergar quem está tentando fazer certo. Tem muita gente boa nesse mundo e muito mais gente boa do que gente ruim. Então, que a gente olhe para essas pessoas, que a gente se esforce para cuidar uns dos outros. Viver em sociedade é a nossa é a nossa vantagem. E a gente tem que parar de achar que viver em sociedade é o nosso problema. Enquanto nós tivermos uns aos outros, a gente ainda vai ter formas de encontrar soluções que a gente nunca pensou, de vencer os desafios. Agora, todo mundo tem que se comprometer com isso. Eu vou concluir com uma frase do jornalista Paiva Neto, porque ele foi muito importante na minha formação individual para falar sobre esse assunto, e que, estudando sobre esse tema, cada vez faz mais sentido para mim, que é: o grande segredo da vida é, amando a vida, saber preparar-se para a morte ou vida eterna. Cada um acredita se é morte, se é vida eterna, mas o único jeito de você se preparar para a morte
na hora que você tiver que acontecer, porque ela vai chegar em algum momento, mas é amando a vida, é vivendo a vida, com as dores que ela tiver, com os problemas que ela tiver, mas é viver com a vida com o máximo amor que a gente puder. E quando chegar o momento da morte ou da vida eterna, vai ser com consciência tranquila, vai ser com a sensação de eu fiz o que eu pude, eu fiz da melhor forma. Então, que a gente consiga amar a nossa vida a todo momento, da melhor forma que a gente puder, e é assim que a gente encerra essa conversa. Maravilhoso, gratidão imensa, imensa, minha querida, assim, um abraço enorme para você. Mais uma vez, uma honra estar aqui, escutar essas palavras, que elas possam chegar, alcançar o coração das pessoas, que possa tocar na nossa humanidade. E nesse convite, para que a gente siga, né, se instrumentalizando e se sensibilizando e amando. Amei conhecer mais da história também, né, da Legião da Boa Vontade TV. Fica aqui o convite para que acessem, né, qual é o arroba, o site também, né, para que a gente possa... Portal Boa Vontade. Se colocar na internet Portal Boa Vontade, vai ter acesso ao trabalho da Legião da Boa Vontade, na parte social, educacional e também na comunicação. Perfeito. Muito obrigada, um abraço a todos e até o próximo episódio. Que esse Luzcast tenha alcançado o seu coração e te esperamos no próximo episódio. Grande abraço com afeto.